Agora, Perini, quanto ao ministro da Fazenda agora, Fernando Haddad, o que você achou da escolha do Partido dos Trabalhadores, né, do Lula, enfim, e qual a sua expectativa frente ao nome do Fernando Haddad? Olha, antes da eleição, o pessoal falava muito que talvez aparecesse um Meirelles, né. A gente teve o Boa Sorte Day lá do Meirelles. E o Meirelles seria um nome muito bom, no final das contas, ele é capaz de dialogar com ambos os lados, né, um cara que já foi testado, já trabalhou no governo várias vezes, diferentes funções. E eu acho que, pensando nesses 4 anos, teria sido o melhor, assim, pra gente e teria sido bom para o Lula também. Só que aí quem iria suceder o Lula para os próximos 4? Porque eu não acho que ele vai querer se candidatar à reeleição, já Pela tá idade não vai. Pela idade exatamente, dele e já tá tudo. muito idoso. Então eu acho que eles botaram a Haddad lá para que ele tenha um certo protagonismo e possa ser o nome forte do PT para concorrer na próxima eleição. Quanto ao que esperar, eu sinceramente não sei, eu acho que é uma incógnita em si. Ele, na minha visão, ele é de esquerda, lógico, não vai ser um Paulo Guedes, nada disso, mas eu acho que ele é um cara mais moderado em comparação ao pessoal da época da Dilma. Eu acho que ele é mais aberto a diálogos, se for pensar assim. E eu prevejo que a gente vai ter um pouco de atrito entre ele e o Roberto Campos Neto. Porque, como eu disse, o Roberto Campos Neto tem independência assegurada por lei. Tudo bem que leis mudam, a gente viu como é que isso está mudando de maneira cada vez mais rápida hoje em dia. Mas por que eu acho que vai ter um pouco de rusga? Porque o Roberto Campos Neto está de olho na inflação e para isso tem que deixar taxas de juros altas. E a taxa de juros altas atrapalha o funcionamento da economia, atrapalha o crescimento econômico, porque afinal de contas, quem quer empreender e abrir um negócio para ter uma margem de 10%, se você pode ganhar 13% investindo em Tesouro Selic e correndo um risco extremamente baixo. Então vai ter esse tipo de rusga. Mas eu acho que não vão ter como fazer muita coisa contra o Roberto Campos Neto. E do Haddad eu não sei o que a gente vai esperar, mas eu acho que a gente poderia estar até pior, pensando em outros nomes que foram ventilados aí, né. Então tem que ver o que vai desenvolver, porque eu não sei como é que vai ser realmente. Tem pouquíssima pista. O trabalho que o Haddad teve foi como prefeito aqui em São Paulo. Sim. Foi saiu mal avaliado, Pois né? é, ele acabou sendo um cara que não teve tanta popularidade, mas vamos ver agora, né. Legal. É, Vamos pro chat, Carol? Vamos. Faz as perguntas da galera e depois eu vou entrar no assunto que é Petrobras e estatais, que a galera pergunta muito o que fazer. Mas manda a turma aí falar aqui que eles têm dúvida. Gente, olha lá, o Marcelo de Juiz de Fora. Nós estamos aqui com 800 pessoas online agora, só que vocês estão esquecendo de apertar o botãozinho de curtir, galera. Olha lá, 260 curtidas para mais de 800 pessoas. Aperta o botãozinho de curtir, ajuda a gente aqui, porque é muito importante que vocês ajudem e contribuam com o canal. Bom, tem muita gente elogiando o Perini aqui, o Marcos Fontanella, aula de macroeconomia, Marco Aurélio falando que é de Ribeirão Preto, o Luciano falando que o Bruno é muito fera, o Lorde Rico falando Bruno muito fera, o pessoal aqui, bastante seguidor aqui do Bruno que já conhece ele, o pessoal falando que está investindo em CDI, enfim. Legal, gente. Vamos lá. A gente vai pegar as melhores perguntas de vocês aqui. Eu vou selecionando algumas perguntas para a gente fazer para o Bruno aqui no final. Então, deixem as perguntas de vocês aqui. Vão fazendo perguntas que a gente vai selecionar algumas e vamos responder E se vocês. bater quantos likes? A gente vai falar 3 em fundos imobiliários. A hora que nós bater temos 1000 likes, eu já vou trazer a primeira pergunta aqui do chat. Vamos selecionar 2 perguntas do chat com 1000 likes. Então, pessoal, apertem o botãozinho de curtir que ajuda hoje. muita Senta o gente. dedo aí, criatura. Por favor, apertem o botão de curtir. E detalhe, se você não está inscrito no canal Irmãos Dias, já vai lá em cima, já se inscreve e ativa as notificações para os próximos episódios. Vamos lá, Carol. Ô, Bruno, a questão agora, estatais. Petrobras, vendo, não vendo? O que você é Banco do Brasil? O que você acha? Agora é perigoso investir em estatal? Qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que depende muito da estatal. Porque, por exemplo, estatais estaduais, você pega uma Sanepar, lá do estado do Paraná, é uma coisa. Você pega um Banco do Brasil, que é no âmbito federal, já é mais arriscado, mas eu acho que não tão arriscado quanto uma Petrobras. Você estava falando, vamos falar de Petrobras. Eu fui olhar aqui rapidamente um número atualizado hoje, né, para ver os múltiplos pelos quais a empresa negocia. E é bizarro, porque é uma empresa que pagou 70% de dividendo pelo preço atual, né. Tudo bem que os preços caíram, por isso o dividendo ficou mais alto, mas quando o preço estava no auge, estava dando uns 50% de dividendo no ano. Então, uma baita pagadora de dividendo, gerando um caixa absurdo. E naquela época, quando ela bateu o maior valor de mercado dela da história, que foi um pouco mais de 500 bilhões, estava negociando por 3 vezes os seus lucros de 12 meses.
Não, tava de graça, de graça. Muito Nossa. barato, né? Você vai comprar a carrocinha de cachorro-quente da esquina, o cara vai botar um múltiplo de 5 vezes o lucro, vai Sim. botar alguma coisa assim, né? Pra quem não conhece esse múltiplo, o preço-lucro, ele tá falando o seguinte, ó, o preço que você paga pelo lucro que a empresa gera. Então, imaginando que esse lucro, ele se mantenha constante e seja 100% distribuído ao acionista, né? Não é o que acontece, que a empresa vai ter que reinvestir parte do dinheiro, mas se isso acontecer, se você comprar algo por 3 vezes o lucro, em 3 anos você recuperou o seu investimento. Agora, a Petrobras está negociando a 1,78 vezes seus lucros. E se a gente pegar, inclusive, uma outra métrica, que é o preço que você paga pelo EBITDA da empresa, que é o lucro que ela tem antes de juros, impostos, depreciação e amortização, está negociando abaixo de 1. Então, o que é esse EBITDA, né? É praticamente o resultado operacional da empresa. E no lucro mesmo, que vem depois de tudo isso, você vai ter uma série de abatimentos, vai ter alguns efeitos contábeis também, né? Depreciação, etc. E você também pode ter eventos não recorrentes. A Petrobras tinha lá uma plataforma e vendeu para alguém, entrou alguns milhões. Tudo bem, não dá para vender de novo aquela plataforma, é não recorrente. Mas se você pega essa métrica do EBITDA, significaria falar o seguinte, né? A Petrobras gera, por exemplo, 100 milhões de EBITDA e está falando, compra o meu negócio por 87. Por que ela está tão barata? Porque já estão estimando que a empresa não vai ser mais lucrativa, tão lucrativa, melhor dizendo, em comparação ao que ela foi. Então, eu não compraria a Petrobras agora. Você tem Petrobras E se eu tivesse, na carteira? Não, eu não tenho. E a minha mão coçou bastante para comprar ao longo do ano passado. Só que eu achei melhor não. E pelo resultado da eleição, eu estava certo. Pro meu portfólio pessoal. Porque já caiu bastante e eu acho que vai cair mais. E não tô nem falando aqui, porque teve corrupção no ano passado, excluindo essa questão de corrupção, imaginando que não vai ter corrupção nenhuma na empresa. Se realmente fizerem com a Petrobras o que estão falando que querem fazer, né, a gestão do PT, a pedra fundamental desses ótimos resultados seria afetada. Porque esses resultados vieram de um barril de petróleo em patamares muito altos. E esse barril de petróleo em patamares muito altos gerou muito resultado para a empresa porque ela acompanhou o preço do petróleo no mercado internacional. Se de repente eles falam, não, agora o preço do petróleo vai ser definido pelo mercado nacional, por uma cúpula do governo, vamos alterar essa premissa. Não tem mais essa paridade de preços com o barril de petróleo internacional. Acabou essa lucratividade da empresa sem precedentes que a gente viu. E isso, muito possivelmente, vai ser feito. Foi o que foi veiculado pelo PT. Eles falaram abertamente isso várias vezes, que queriam modificar a política de preço da Petrobras. Se você modifica essa política, não adianta você olhar gráfico de resultados dos últimos 12 meses, resultados dos últimos 36 meses, de subida do lucro ao longo do tempo. Acabou. É que nem falar que a tua empresa é mega lucrativa porque ela vendia hambúrguer e agora você vai vender roupa. De que adianta o seu histórico passado estar mudando a atividade operacional da empresa? E além disso, o PT também ele pretende investir em refinarias. E se você pega o resultado da Petrobras, é como se eles estivessem, simplificando aqui, 2 ótimos negócios. Aliás, um ótimo negócio é um negócio mais ou menos. Porque na parte de exploração a margem é altíssima. Na parte de refinaria a margem é muito mais baixa. Então só de investir mais em refinaria, você está destinando mais recursos para algo que tem uma margem mais baixa. E tudo bem, pode ser estratégico para o Brasil essa parte de refinaria, mas você como acionista vai estar pagando o preço disso. Então por isso que eu acho interessante não ter. E aí entra a questão de que pode ter a construção de uma refinaria, igual foi feita no passado, muito mal feita. Quer por corrupção, quer por incompetência. Você tem, por exemplo, aquela refinaria lá de Pernambuco, se não me engano, Abreu e Lima, que o custo para se construir seria de 12 bilhões, o estimado custou 100. Então o negócio custou 9 vezes o preço inicial, e se você pega o refino, ele fica 3 vezes mais caro do que a média internacional. Ou seja, pagou-se muito mais por um negócio que no final acabou sendo muito pior em comparação com outras empresas. E é uma pena isso, porque Petrobras poderia ser a empresa de longe mais valiosa da Bolsa. Petrobras poderia valer mais de R$1 trilhão. Pô. E eu digo isso pelo seguinte: se você pega o lucro que ela dava, quando ela era variada 3 vezes o lucro, que levou ela a valer 500 bilhões, se você pega múltiplo de outras empresas petrolíferas no mundo, a média, você pode olhar através de um ETF no mercado americano, era de 10 vezes o lucro. Se você botasse Petrobras avaliada por 8 vezes o lucro, ainda dá um decréscimo aí, tira porque é estatal, tira 20% desse múltiplo. Ela já valeria mais de R$1 trilhão. Só que agora a empresa está caminhando para valores cada vez mais baixos por conta, né, nem do que foi feito, né? É do medo do que vão fazer, porque o mercado sempre adianta as coisas.
Então, é complicado falar agora para quem tem Petrobras, né? Porque já caiu pra caramba. Mas o negócio é que eu não compraria, apesar de estar indiscutivelmente muito barata. Só que você não quer comprar algo barato que vai ficar mais barato. Ou que vai se manter muito barato. Você quer comprar algo barato que tem algum tipo de gatilho para aumentar de preço ao longo do tempo, né? Sim. E eu não vejo esse gatilho em Petrobras.